Galera, o outro exemplo que a gente pega também toda hora aí é o seguinte. Ele nos dá isso aqui, certo? E fala o seguinte. Esse dia tá seco, certo? Esse dia tá seco. Qual vai ser a temperatura dessa partícula a 1000 metros? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o gradiente vertical, o gradiente térmico vertical adiabático seco, que é 1 grau Celsius a cada 100 metros, certo? Então a gente vai utilizar isso aqui, a gente faz o quê? Ó, a gente sabe que em 100 metros o gradiente térmico seco é 1 grau, certo? A cada 100 metros ele perde 1 grau, certo? A cada 100 metros ele perde 1 grau, que é menos 1 grau a cada 100 metros, menos 0,0 a cada 100 metros. O que vai acontecer? Em 1000 metros, com a regra de 3 simples, em 1000 metros ele vai ter x graus Celsius. Aí é mole, né, galera? 1 vezes 1000 dá 1000, certo? 100 vezes x é igual a 100x. Cortou. X vai ser igual a 10. Beleza, 10 graus Celsius, certo? Isso significa o quê? Que ele perde 10 graus Celsius em 1000 metros. E não é a distância que a gente quer, 1000 metros. Então o que a gente faz? Pegar outra cor aqui, a gente pega esses 10 graus e subtrai do outro, certo? Da temperatura que ele iniciou-se. Então vai ser o quê? Vai ser 28 menos 10, que vai dar 18 graus Celsius. Essa é a resposta. Quer dizer que a 1000 metros, essa partícula num dia de umidade seca, a 1000 metros vai ter 18 graus Celsius. Beleza? Aí se a gente for ver aqui, o que vai acontecer com isso, galera? Se essa partícula ela está a 18 graus Celsius aqui em cima, quer dizer o quê? Quer dizer que ela está 10 graus mais fria do que ela estava no seu estado aqui original, certo? Então o que vai acontecer? Se ela está mais fria, o que acontece? Ó, a temperatura baixa, o que acontece com a densidade? A densidade sobe, certo? Então o que vai acontecer? Ela vai ficar mais densa e vai cair, vai voltar, vai descer, certo? Isso significa o quê? Significa que nós temos uma estabilidade. Lembra que eu falei que esses gradientes serão o quê? Seria a velocidade, né? Velocidade de ascensão das partículas? Pois é. Então acontece que é o seguinte, galera. Entre esses aqui nós temos o quê? Um ar condicional, certo? Ar condicionado não, o equilíbrio condicional. Agora, lembre-se desse conceito velocidade e associe o seguinte. Por que esse aqui, quando ele sobe, ele vai se resfriar, vai se tornar mais denso e vai voltar para a superfície, certo? Voltar para o seu ponto de início ou abaixo dele, mas caracterizando um equilíbrio. Veja só o que acontece, galera, isso é muito interessante. 0,6 a cada 100 metros quer dizer o quê? Quer dizer que a cada 100 metros ele vai se resfriar 0,6 graus, certo? É bem pouquinho, então quer dizer que o quê? Associe isso com velocidade. Então quer dizer que o quê? 0,6 não é baixinha a velocidade, então quer dizer que ela vai subindo devagarzinho, vai se resfriando, vai se resfriando, vai se resfriando, vai se resfriando. Tem hora que ela vai ficar, resfriou tanto que ela ficou menos densa, aliás, ela ficou mais densa e voltou, certo? Agora, uma partícula aqui, principalmente no gradiente seco, que perde 1 grau Celsius a cada 100 metros, quer dizer o quê? Quer dizer que ela está subindo mais rápido, ó. 0,6 não é maior do que 1, então imagine que o quê? Ó, imagine que em 100 metros aqui, 100 metros, a partículazinha resfriou 0,6. Agora, outra partícula em 100 metros resfriou 1 grau Celsius. Então tá vendo que essa partícula associa com velocidade. Essa partícula seria mais rápida, certo? Ela se eleva mais rapidamente, tanto que ela está se resfriando mais rapidamente. Mas se ela está resfriando mais rapidamente, ela tem o quê? Ela tem mais velocidade. Só que o que acontece? Como ela sobe mais rápido, né? Ela sobe mais rápido, ela vai chegar lá em cima
um pouco mais quente do que essa devagarzinho, porque essa devagarzinha vai subindo, vai perdendo devagarzinho aqui o calor. A outra subiu assim, chegou rapidinho lá em cima, mas ainda com calor, porque a velocidade dela é mais rápida, a velocidade de ascensão dela é mais rápida. Então ela vai chegar lá em cima mais quente. Se ela chegou lá em cima mais quente, significa o quê? Ó, temperatura acima, densidade embaixo. Então, quer dizer que a tendência dela é continuar subindo com a própria energia dela. Então, se ela continua subindo, o que nós temos daqui para cima? Nós temos um ar instável. Lembra da bolinha que a gente estava em cima do cone, a gente bateu, ela foi embora, nunca mais voltou para a posição original, nem parou? Ela continuou indo embora, porque o equilíbrio neutro, ela saiu do ponto, mas ela parou. Não está no ponto original, mas ela parou. A bolinha que a gente derrubou do cone, ela não parou, ela foi embora, certo? Então, a mesma coisa que essa partícula, ela subiu e continua subindo. Então, ela caracteriza o quê? Um equilíbrio instável. Então, ela caracteriza o quê? Uma instabilidade, certo? Ela o quê? Ela apresenta uma instabilidade, porque ela não volta para a posição original nem para. Então, ela é uma partícula instável, uma molécula instável. Então quer dizer que com gradientes acima de 1 grau Celsius são consideradas instáveis, são gradientes instáveis. Agora, daqui para baixo, aqui é a galera da moleza, né? Daqui para baixo, desse 0,6 para baixo, nós temos uma estabilidade. Estabilidade, porque daqui para baixo, lembra-se que aqui tem água, né? Então, desse gradiente para baixo, ela vai subindo, se esfria, ganha densidade, sobe, volta para a posição original. Então, gradientes menores do que 0,6 são considerados estáveis. Então, galera, a gente tem esses valores de gradientes adiabáticos, tanto úmidos, que é chamado saturado, tanto quanto seco, de ar seco e de ar saturado. Qualquer gradientes, tanto para o ar seco quanto para o ar úmido, qualquer valor para ar úmido acima de 0,5 ou para o seco acima de 1 grau Celsius por a cada 100 metros são chamados de gradientes superadiabáticos. E existe um valorzinho que a gente tem que saber, que é gradientes superadiabáticos acima de 3,42 graus Celsius a cada 100 metros são denominados autoconvectivos. Esses valores superadiabáticos, se eles forem acima de 3,42 graus Celsius a cada 100 metros, são chamados de autoconvectivos. Aí, meu irmão, aí a coisa pega. Quando esse gradiente aqui está presente, pode ter certeza que o mundo está acabando. Beleza? Galera, é importante saber que nesses gradientes térmicos aqui elevados, o que acontece? Pode acontecer, principalmente nos superadiabáticos, acontece o quê? Muita elevação, né, de ar na atmosfera. Isso pode resultar o quê? Pode, se tiver uma massa de vapor d'água, pode elevar todo esse vapor d'água lá para cima. E esses gradientes superadiabáticos, eles podem levar essa água lá para cima, onde vão encontrar uma temperatura baixíssima. Essa umidade vai congelar. Então, nos gradientes superadiabáticos, nós temos a formação de gelo claro, beleza? Isso é muito importante, pode cair na sua prova da ANAC. Gradientes superadiabáticos podem favorecer a formação do gelo tipo claro, beleza? E lembrando também que com esse gradiente térmico superadiabático, ele representa, lembra que eu falei de velocidade, mais ou menos? Então imagina que ele está subindo muito rápido, tem muita molécula, muitas partículas subindo assim rapidinho. Isso significa o quê? Significa turbulência, porque esses gradientes térmicos mostram que a temperatura está baixando muito rapidamente com a altura, certo? Esse diferencial de temperatura, a gente sabe que o quê? Que o ar mais frio ele é mais denso, enquanto que o ar quente ele é menos denso. E toda essa troca de temperatura dentro da nuvem faz o que? Forma uma turbulência, Então, lembre-se que o ar fica muito agitado. Gradientes superadiabáticos tornam o ar agitado, favorecendo a formação de gelo tipo claro e turbulência moderada a severa. Enquanto que gradientes adiabáticos menores que 0,6, tanto para o seco quanto o úmido,
esses gradientes fazem o quê? Favorecem pouca elevação de umidade para a atmosfera superior, mas há sim o resfriamento desse vapor d'água. E o que isso acontece? Aeronaves voando nessa região vão encontrar turbulência assim, leve ou nenhuma, porém favorece a formação de gelo tipo escarcha. Só para lembrar para vocês o que é gelo tipo escarcha, abre a porta ali do seu freezer que você vai ver nas paredes aquele gelo tipo escarcha, que é o que? Aquela que forma, não é aquele gelo claro, certo? Aquele transparente, sim, parece uma neve. Lembra da neve? Não parece neve? Enfim, mas é aquela que fica grudado na parede do freezer. Você nunca mais vai esquecer. Gelo tipo escarcha é o do teu freezer lá, que tu tinha que degelar, ou então hoje em dia eles fazem isso automaticamente. Mas enfim, se tu teve uma geladeira velha aí, tu vai saber o que é o gelo tipo escarcha, beleza? Vamos seguir. Mas galera, a gente sabe que conforme a gente sobe, né, a gente perde temperatura, certo? Perde pressão, porém a gente verifica também uma coisa. A gente sabe que existe, né, esses gradientes térmicos, certo? Tanto para o ar seco quanto para o ar úmido, certo? Mas também existe um outro gradiente que a gente tem que saber. Deixa eu ver se tem uma cor sobrando. Tem. Que é o gradiente Galera, nós temos o seguinte gradiente também que nós temos que levar em conta, que é esse aqui, ó, que é o gradiente do ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? Muita gente pergunta. Galera, a temperatura do ponto de orvalho é a temperatura que uma massa de ar vai ter que ter para se tornar saturado, ou seja, vai ser uma temperatura em que todas as partículas, as moléculas de água desse ar tornem-se saturadas, ou seja, que consista 4% dessa massa de ar tem que consistir em vapor d'água. E como é que isso acontece? A gente sabe que a temperatura ela é diferente do ponto de orvalho, pode ser até igual, mas nunca o ponto de orvalho pode ser maior que a temperatura, certo? Mas o que acontece? Por exemplo, se a gente tem aqui uma temperatura de 18 graus, certo? E o ponto de orvalho de 16 graus. Significa que se esse ar atingir 16 graus, 4% desse ar vai ser consistido por vapor d'água. Com a temperatura de 18 graus Celsius, a gente não tem isso. Por quê? Com 18 graus Celsius não é suficiente para condensar toda a água dessa amostra de ar. Se a gente pegar aqui um quadradinho de ar, certo? Vou pegar um quadradinho aqui, quadradinho de ar. E desse ar aqui, 4% dele, aqui ó, 4% desse arzinho aqui ó, 4% dele for vapor d'água, quer dizer que é um ar saturado. Agora, se essa água aqui vai ser, esse 4% de água aqui vai ser saturado se esse ar aqui tiver uma temperatura de 16 graus Celsius. Só que se esse lugar está numa temperatura de 18, esse valor não vai estar em 4%, vai estar lá por volta lá dos 3,8%, né? Mas ele não é um ar saturado, beleza? Então isso significa que essa massa de ar aqui, quando tiver a 16 graus Celsius, automaticamente a gente vai ter o que? Vai ter 4% desse volume de ar condensado em vapor d'água. Vai ter 4% desse ar vai estar condensado, vai ser vapor d'água condensado. Só que essa massa de ar vai ter esses 4% condensado somente quando a temperatura desse ar for 16 graus Celsius. Se for 18 graus Celsius não vai ter 4%, então não vai ser considerado um ar saturado. E a gente sabe que o ar está saturado quando o quê? Quando a temperatura for igual à temperatura do ponto de orvalho. Vou botar TO mesmo aqui, vai, a temperatura do ponto de orvalho. Quando essas temperaturas são iguais, a temperatura do ar foi igual à temperatura do ponto de orvalho, nós temos um ar saturado, beleza? Mas o que a gente tem que saber é o seguinte, galera, o gradiente térmico vertical adiabático de um ar saturado é diferente.
que é o gradiente térmico do ponto de orvalho, beleza? Que é diferente. O gradiente térmico do ponto de orvalho é da ordem de 0,2 graus Celsius a cada 100 metros, tá vendo? 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. Esse aqui é o do ponto de orvalho. Mas galera, vamos aprender agora uma coisa importante que chama NCC, que é o nível de condensação por convecção. Galera, é muito simples. Isso aqui a gente utiliza para calcular o que? Base de nuvem. Base de nuvem. É muito simples. Isso aqui, NCC, a gente utiliza o seguinte. A gente vai ter vários exemplos, certo? Mas basicamente eles nos dão, por exemplo, ó, vou botar exemplo. Eles nos dão a temperatura do ar e a temperatura ponto de orvalho. Ponto de orvalho. O que a gente tem que fazer com isso? Com essas duas informações a gente calcula a base da nuvem, que é muito simples, é uma formulazinha muito fácil, que é o que? Temperatura do ar menos temperatura do ponto de orvalho vezes 125. Esse 125 é uma constante. Constante. Então a gente sempre tem que fazer. Aí vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui a temperatura do ar de 28 graus Celsius. Ó, a temperatura do ar 28. Temperatura do ponto de orvalho de 20 graus. Qual que vai ser a base de uma nuvem nessa localidade? É muito simples, a gente pega 28 menos 20. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 8, certo? Vezes 125. Que isso vai dar 1000 metros. Então quer dizer que nessa localidade com essa temperatura, esse ponto de orvalho, quer dizer que a 1000 metros de altura a gente vai ter o que? Vai ter a base da nuvem. Aqui ó, temperatura do ar 28, temperatura do ponto de orvalho 20. Beleza? Facinho, né? E para complementar esse cálculo, ele também nos dá a seguinte informação: esse ar está seco. Esse ar está seco. Então o que vai acontecer? Se esse ar está seco, quer dizer que a temperatura na base da nuvem. Ele quer saber essa temperatura aqui, ó, em graus Celsius. O que a gente faz? Ele disse que o ar está seco. A gente sabe que o gradiente térmico vertical adiabático seco é 1 grau Celsius a cada 100 pés, certo? Se ele faz 1 grau a cada 100 metros, perdão, falei pés, metros, em 1000 metros, que é a altura da base da nuvem, 1000 metros, ele vai ter x graus Celsius. 100 vezes x é igual a 1000 metros. Corta, quer dizer que x é igual a 10 graus. Só que aí que tá, esse 10 graus é o que? Esse 10 graus é quantos graus Celsius ele vai perder em 1000 metros, certo? A gente sabe que ele perde 1 grau a cada 100 metros, 1000 metros ele vai perder 10 graus. A temperatura do ar aqui embaixo a gente viu que era 28 graus Celsius, certo? A temperatura do ar embaixo era 28 graus Celsius a 1000 metros. A base da nuvem, temperatura vai ser o quê? Essa caneta não funciona. Vai ser 18 graus Celsius. Beleza, pessoal? Você viu que não tem mistério, viu? É tranquilo, galera. É tranquilo, sem mistério. Você tendo esses valores aqui na cabeça, não tem questão que te pegue, cara. Não tem. Para vocês notarem uma coisa interessante, lembra que eu falei que a gente tem um ar saturado quando a temperatura do ar for igual à temperatura do ponto de orvalho? Isso significa o quê? Significa ar saturado. Significa ar condensado. Lembra? Condensado. Lembra disso? Então, galera, a mesma coisa. Por exemplo, veja aqui nesse nosso exemplo, a gente deu aqui a temperatura do ar de 28 graus Celsius, do ponto de orvalho 20 graus Celsius. A base da nuvem vai estar a 1000 pés e a temperatura na base da nuvem vai estar 18 graus, certo?
Isso no ar seco. Agora, galera, veja só. O gradiente do ponto de orvalho não é 0,2 graus Celsius a cada 100 metros? Pois é, veja bem, se ele decresce 0,2 Celsius a cada 100 pés, em 1000 metros, perdão, a cada 1000 metros, perdão, ele perde 0,2 graus Celsius a cada 100 metros, em 1000 metros ele vai ter perdido quanto? 2 graus Celsius, certo? Se ele perde 0,2 graus Celsius a cada 100 metros, em 1000 metros ele vai ter perdido 2 graus, beleza? Veja só, a temperatura aqui não é 20 graus Celsius, menos 2, que a gente achou no nosso resultado aqui, certo? Quanto é que vai dar? Vai dar 18 graus. 20 menos 2 dá 18 graus Celsius. Isso no temperatura do ponto de orvalho. Então quer dizer que a temperatura do ponto de orvalho a 1000 pés vai ser 18 graus Celsius, certo? Olha que coincidência, a temperatura da base da nuvem é 18 graus Celsius. E se a gente tem temperatura do ar igual à temperatura do ponto de orvalho, o que a gente tem? Tem ar saturado, ar condensado. Nós temos nuvem. Tá vendo, pessoal, como é que é legal a coisa? Tá vendo como é que funciona direitinho, como é que batem as coisas? Isso é tranquilo, né, pessoal? Vocês entenderam? E galera, tem uma coisa que as pessoas geralmente confundem, mas dentro da nuvem aqui, ó, dentro disso aqui, o gradiente do ponto de orvalho vai ser igual ao gradiente úmido, beleza? Por quê? Se a gente tem aqui a gente tem condensação, certo? A gente tem aqui nuvem, certo? Temos ar saturado. Então, durante toda a extensão dessa nuvem, a gente vai ter o que? A gente vai ter os gradientes iguais, porque sobe mais um pouquinho aqui, a gente subiu 100 metros, mas continua condensado, a gente não está dentro da nuvem. Então, o gradiente do ponto de orvalho tem que ser igual à temperatura do gradiente úmido, certo? Galera, uma coisa que o pessoal geralmente se confunde é o que? Dentro da nuvem, aqui dentro, aqui onde está rolando todas essas coisas, o que acontece aqui dentro? Dentro da nuvem, a temperatura do ar é igual à da temperatura do ponto de orvalho. Por quê? Porque está tudo condensado, lembra que está tudo condensado lá dentro? Se a gente tem o que? Temperatura do ar igual à temperatura do ponto de orvalho, o que a gente tem? A gente tem ar saturado, ar condensado, ou seja, nós temos nuvem. Beleza? A gente tem nuvem, então quer dizer que durante toda a extensão disso aqui, a temperatura do ar é igual à temperatura do ponto de orvalho. Beleza? E galera, falando dentro da nuvem ainda, é importante a gente saber uma coisa, galera. Como a gente tem a temperatura do ar igual à temperatura do ponto de orvalho, a gente tem ar condensado, ar saturado, nuvem, certo? Então é importante que dentro da nuvem usemos o gradiente térmico vertical adiabático úmido, que é o que? O gradiente dentro da nuvem vai ser o úmido, que é 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Isso é fundamental, tá, galera? Fundamental você saber disso. Dentro da nuvem, qual que é o gradiente que a gente vai usar? Vai ser o gradiente vertical térmico, o gradiente térmico vertical adiabático úmido, que é 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Beleza, pessoal? Tá entendido isso? Tá entendido mesmo? Então beleza, vamos seguir, eu vou falar agora de efeito Foehn.